Fala, investidor conservador, Maicon Lima aqui. O touro de ouro que estava em frente à Bolsa de Valores de São Paulo, que é a B3, foi retirado por violar a lei Cidade Limpa. E a Secretaria Municipal de Urbanismo deve multar, eles estão calculando qual que será o valor da multa, porque o touro simplesmente não tinha licença para estar naquele lugar. A pergunta que eu te faço é, será que os órgãos públicos, será que eles realmente estão preocupados em deixar a cidade de São Paulo mais limpa? Fica essa dúvida aí para você refletir. Nesse vídeo de hoje eu vou te falar sobre o touro de ouro de São Paulo, vou te falar sobre o touro de Wall Street, que é o touro mais famoso do mundo, e vou falar dos outros touros também que existem em frente ou próximo às outras bolsas de valores do mundo. E para você que está começando no mundo dos investimentos, eu vou te falar o que significa o touro. Existe para algumas pessoas cristãs, e eu não concordo, uma conotação de adoração, do bezerro de ouro. Eu acho que não tem nada a ver, eu acho que é um símbolo realmente da Bolsa de Valores. Então eu vou te trazer esse contexto histórico. O que significa o touro, o que significa o urso, o que é a Bolsa de Valores também. E você deve ter acompanhado na mídia também, provavelmente, que o touro de ouro, que estava na frente da B3 aqui em São Paulo, ele foi alvo de protestos contra a fome. Então, dito isso, eu quero trazer nesse vídeo também para você sobre a diferença entre capitalismo e socialismo. Vou colocar alguns pontos e alguns pingos nos is para você tirar as suas conclusões. Bom, a Bolsa de Valores, para quem não sabe, ela é um ambiente de negociação das ações de empresas que têm o capital aberto. Então eu posso ter uma empresa, eu tenho uma empresa. Eu posso em determinado momento abrir o capital da minha empresa na Bolsa de Valores. Por que eu abro o capital da minha empresa na Bolsa de Valores? Para eu captar recursos. E aí outras pessoas vão investir na minha empresa. Então as empresas de capital aberto, elas podem ser negociadas na Bolsa de Valores. Simplesmente isso. O que significa então o touro, E o que significa o urso? Bom, vamos começar com o touro então. O touro, ele ataca de baixo para cima. Então ele significa o período de alta na bolsa. Já o urso, ele significa a queda das ações da Bolsa de Valores. Por quê? Porque o urso, ele ataca de cima para baixo. Conseguiu pegar? Conseguiu entender a diferença? O touro ataca de baixo para cima, Pode ser chamado também aí em inglês de bull market, é o mercado de alta. E o urso, ele ataca de cima para baixo. Também é chamado aí de bear market. Isso significa que o mercado está caindo. Normalmente esse bull market ou esse bear market, eles são altas volatilidades na Bolsa de Valores. Geralmente acima de 10%. Agora, talvez você esteja se perguntando, eu pelo menos já me perguntei por muito tempo, por que é interessante, por que é importante a Bolsa de Valores subir? Por que eu, que estou no mercado financeiro, porque as pessoas que estão no mercado financeiro, e você provavelmente que está me acompanhando aqui também, por que a gente comemora quando a Bolsa sobe? Porque entenda o seguinte, se você verifica, se você vê, ou se você acredita que a Bolsa está subindo, significa que as empresas que abriram capital na Bolsa são empresas que estão prosperando. E se as empresas do meu país, do nosso país, estão prosperando, significa que o nosso país está crescendo. Então por isso a importância de nós termos o ataque não do urso, mas sim do touro. Isto é, nós queremos que ações subam porque isso significa crescimento para todo o país. Agora eu vou falar um pouquinho para você sobre os touros presentes nas bolsas de valores do mundo, E não existe somente o touro de Wall Street, que eu vou colocar para você, Esse é o touro mais famoso, É o touro de Wall Street. Ele foi idealizado, o touro de Wall Street, pelo americano, que na verdade nasceu na Itália, o Arturo de Modica, Em italiano talvez seja Arturo di Modica. Essas expressões, eu vou ter que falar até expressões chinesas hoje. Isso é para pegar o Maicon Lima aqui, E o Arturo de Modica, inclusive, ele fez touros para outras bolsas
de Valores, né? Ele está aparecendo aí, ele faleceu, infelizmente, nesse ano, né? Então esse é o idealizador do touro lá de Wall Street, né? Que é o touro mais famoso do mundo. No dia 15 de dezembro de 15 de dezembro de 1989, olha só o que aconteceu. Após o Arturo de Modica ter idealizado o touro lá em Wall Street, só que aí beleza, legal, bacana, né? E inclusive, só para você entender um pouquinho o histórico, a Bolsa Americana teve uma grande crise em 1929, mas ela teve uma grande crise também em 1987. E aí, para que as pessoas acreditem mais no mercado americano, segundo o idealizador, né, o Arturo de Modica, para que as pessoas acreditem nas empresas americanas, para que as pessoas acreditem no mercado americano, ele idealizou o touro e foi colocado lá na frente da Bolsa de Valores, lá em Nova York, lá nos Estados Unidos. Só que, no dia 15 de dezembro de 1989, o touro de Wall Street, que tinha sido instalado, ele foi logo mais retirado pela polícia de Nova York. Então, alguns dias depois, o touro foi retirado pela polícia de Nova York e, após protestos para que o touro voltasse, ele foi reinstalado não em frente à Bolsa de Valores, mas algumas quadras, lendo engano, mais ao sul. Então o touro ele está próximo da Bolsa de Valores. Então esse é o touro mais famoso do mundo, né? É o touro de Wall Street. Só que existem vários outros touros no mundo. Então agora eu vou passar de maneira bastante rápida para você os outros touros que estão presentes aí próximo das bolsas de valores. Eu acho que o próximo touro mais famoso é o touro de Frankfurt, né, que é o touro da Alemanha, e ele fica no maior centro financeiro da Europa. Para você ter uma ideia, a estátua foi inaugurada em 1985 em comemoração aos 400 anos da Bolsa Alemã. O outro touro também é o touro de Hanoi. O touro de Hanoi ele fica no Vietnã, ele é um touro um pouco menor, né, como a gente consegue ver aí. Esse touro de Hanoi ele fica dentro do prédio, né, então as pessoas conseguem visualizar, como você está vendo aí na foto, as pessoas conseguem ver da rua, né. E Hanoi, para quem não sabe, a Bolsa de Hanoi fica no Vietnã. E nós temos também o touro de Hong Kong. Na verdade, como aparece ali na imagem, são dois touros, né, e não apenas um. Um touro deitado ali, né, só de baga ali, como a gente diz, só olhando ali para a Bolsa de Valores, e um touro de pé. O próximo touro que eu trouxe aqui para você é o touro de Mumbai. Mumbai fica na Índia. E eu achei ele o touro mais parecido com o touro de Nova York. Esse touro de Mumbai, ele foi instalado lá na Índia, né, na Bolsa de Mumbai, no ano de 2008. O próximo touro que eu trouxe aqui para você é o touro de Amsterdã. Amsterdã, para quem não sabe, é a capital da Holanda. A Holanda que não quer mais ser chamada de Holanda, né? Ela quer ser chamada de Países Baixos. É um nome que não soa tão bem para nós aqui no Brasil. Mas, enfim, Amsterdã é a capital da Holanda, ou dos Países Baixos, né? E esse touro ele fica em frente à Bolsa de Valores Euronext. E lembra que eu falei para você que o Arturo de Modica ele fez outros touros? Então esse touro que aparece aí para você, ele foi feito também pelo italiano, que se naturalizou depois americano, Arturo de Modica também. O outro touro muito famoso é o touro da Bolsa de Xangai, né? Xangai, na China. Também foi produzido pelo italiano Arturo de Modica e esse touro foi inaugurado no ano de 2010. Gente, é touro que não acaba mais. Vamos lá, vamos passar rapidão aqui. O touro de Shenzhen, talvez não seja um nome tão conhecido para você, mas Shenzhen é uma grande metrópole que fica na China. Para você ter uma ideia, tem mais de 10 milhões de pessoas em Shenzhen, né? Tem prédios muito bonitos. Depois você coloca no Google aí esse nome aí. Se você conseguir escrever, né? Shenzhen, igual tá aparecendo aí para você. E Shenzhen, gente, é um dos maiores centros financeiros do mundo. Olha só que interessante. Então esses são os touros mais famosos que eu trouxe aqui para você. Acredito que alguns você conhecia, alguns talvez você ainda não conhecia. E conta para mim aqui nos comentários qual touro que você mais gostou. Se foi o touro de ouro aqui do Brasil, se é o touro de Wall Street, ou se foi algum dos outros aqui que eu apresentei para você. E, gente, os touros, eles são... Os touros, que engraçado, né? Porque o touro ele é uma estátua, não é verdade?
mas os touros eles são alvos de protesto. Ó, como aconteceu no Brasil, um protesto contra a fome, etc e tal, né? Eu acho que os protestos são importantes, são muito bem-vindos. E os protestos não acontecem só no Brasil, tá? Quando você vai para outros países, a França tem uma característica, né, de ter protestos, a Argentina, né? Vários países, tá? Estados Unidos também, eu citei alguns países aqui, mas vários países. E por que acontecem os protestos? Notadamente, o protesto ele acontece porque algumas pessoas entendem que o capitalismo é o modelo político-econômico mais importante para o seu país. E algumas pessoas entendem que não. Entendem que o socialismo, né, seria o modelo econômico, político-econômico mais importante para o seu país. Então, dito isso, eu quero trazer para você algumas características do capitalismo e algumas características do socialismo. Nesse primeiro momento eu não vou dar minha opinião, tá? São características, tá? De verdade, são características, beleza? Então vou colocar na tela para você essas características que eu preparei aqui. O capitalismo ele é um sistema econômico de acumulação de capital. Por isso que se chama capitalismo, né? Acumulação de capital. Então as empresas acumulam capital através da produção de bens e serviços e as pessoas trabalham em troca de um salário. Esse salário seria o seu capital. Vamos para frente, mais características do capitalismo. O capitalismo ele é um sistema que prevalece no mundo atual, né? Então a maioria dos países eles têm adotado o capitalismo. A economia do capitalismo é baseada na compra e na venda de produtos. O governo deve estimular o livre mercado. O objetivo do governo, um governo capitalista, é estimular o livre mercado. O que mais? Exige a produção contínua de bens e serviços. Muito importante isso daqui. Se o capitalismo para de produzir bens e serviços, ele para de existir. Então a produção de bens e serviços tem que sempre estar em constante movimento. Não necessariamente eles precisam aumentar, mas tem que sempre estar acontecendo para que o capitalismo esteja funcionando. Então esse é um resumo, tá? Essas são as principais, de uma forma muito simples aqui, essas são as principais características do capitalismo. Agora vamos falar dele, do socialismo, e depois eu vou avançar um pouquinho e falar um pouquinho do comunismo também para você entender, tá? Lembrando que socialismo e comunismo são muito parecidos. Porém, eu entendo que no comunismo a coisa é um pouco mais faca na caveira, tá? Só antes de a gente avançar para o socialismo, que vai ser o próximo ponto aqui que eu vou apresentar para você, um exemplo de um país capitalista, com essas características que eu falei para você, é os Estados Unidos da América, né, que é o país mais capitalista do mundo. Vamos para frente então, vamos falar um pouquinho do socialismo. O socialismo ele fala de o bem comum, olha só que interessante, o bem comum para todas as pessoas. Gente, quando eu falo interessante, eu não estou falando que é bom ou que é ruim, estou falando só para você prestar atenção. Beleza? No socialismo devem ser extinguidas as classes sociais, né? Então não deve ter mais ricos e pobres. O controle da renda e do comércio é feito pelo Estado. Eu falei que não ia dar minha opinião, mas aqui é para você pensar. Será que o controle da renda e será que o controle do comércio feito pelo Estado é um bom negócio? Aí tem uma série de interesses por trás, tá? Para você pensar. Vamos lá, o que mais? A produção é de propriedade do governo, né? As pessoas são recompensadas pelo princípio da igualdade. As empresas devem beneficiar toda a sociedade. Então, quando a gente fala de empresas, eu não devo ter uma empresa para eu enriquecer. As empresas elas têm que beneficiar a todas as pessoas. O capitalismo tem isso também, tá? Tem um cunho social também. Mas aqui, no socialismo, isso é muito mais exigido, né? Que você não deve enriquecer ao ter uma empresa. E o capitalismo, a propriedade privada não deve existir, pois o grande objetivo é a igualdade. Agora vamos dar uma olhadinha no comunismo, né, que eu acho que ele tem, a grande diferença é que ele tem uma pegada um pouco mais forte do que o socialismo. Tá? Eu estou trazendo, repetindo aqui, se você é professor de história, alguma coisa assim, eu estou trazendo aqui conceitos extremamente simples para que todas as pessoas possam entender esses modelos políticos econômicos. Beleza? Então vamos lá. O comunismo prega uma sociedade igualitária, ele extingue, vê que ele é faca na caveira, extingue a propriedade privada, né? Pelo menos em teoria, e aí cada país adota isso de uma forma, né? Todas as pessoas devem ter os mesmos direitos. Toda a produção deve ser
pública e pertence a todas as pessoas. Um exemplo de um país comunista é a China, né? Embora seja um comunismo de certa forma capitalista, mas enfim, não vou entrar no mérito dos detalhes. Gente, eu espero que você tenha entendido um pouco o significado de comunismo, socialismo e capitalismo. Espero que você tenha entendido a questão do conceito histórico do touro, da alta da bolsa, da baixa da bolsa, da importância de as empresas, visto que o nosso país, né, o Brasil, ele é um país capitalista também, então a importância das empresas crescerem, porque isso gera emprego para as pessoas. E quem está trabalhando lá na Bolsa de Valores, né, os empregados lá da Bolsa de Valores, eles são meros intermediadores, digamos assim, entre os investidores, eu, você, e as empresas que foram lá e deixaram o seu capital aberto para os investidores que acreditam investirem nelas. Me conta aí qual que é a sua opinião sobre tudo isso e sobre a retirada do touro de frente da B3. E se você gostou desse vídeo, eu ainda quero te pedir mais uma coisa. Na verdade, não é um pedido, é um convite. Se você quer aprender a investir, ter mais rentabilidade sem abrir mão da segurança, se inscreve no primeiro link que está aqui na descrição, porque toda segunda-feira eu faço uma live para trazer novidades do mundo dos investimentos para vocês. E quem está inscrito no link que está aqui na descrição recebe os avisos dessas lives. Um grande abraço, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.